dia, crianças! Bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Como passaram a semana? Tudo bem? Vamos começar nossa aulinha mais uma semana, não é? Graças a Deus estamos aqui de novo e vamos começar nossa aulinha hoje, tá bom? Vamos cantar hoje uma musiquinha diferente, né? Vamos agora orar para nossa aula. Vamos agora orar. Fala com Deus, o Senhor Criador. As mãos unir e os olhos fechar para falar com Deus. Vamos falar com Deus? Vamos agradecer por esse novo dia. Nosso Deus querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais esta semana, Pai. Agradecemos, Senhor, por esse mês de fevereiro que estamos chegando ao final. Que o Senhor abençoe, ó Pai, nossas crianças. Ajude cada uma delas em suas atividades, Senhor. E, ó Pai, nos abençoa para este ano de 2023. Que possamos estar aprendendo mais do Senhor, colocando em prática, ó Deus, aquilo que nós temos ouvido. Que o Senhor nos ajude. Abençoa a nossa aula hoje. Cuida das nossas crianças, onde elas estiverem, Senhor. Suas famílias. Abençoe, ó Pai, todos aqueles que estão empenhados em aprender a sua palavra. Agradecemos ao Senhor tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Graças a Deus, né? Hoje nós vamos cantar uma música de adoração ao Senhor, né? Tão grande é meu Deus. Vocês já conhecem. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Graças a Deus, né? Nosso Deus, tão bom, tão maravilhoso, tão grande, o Criador, criou tudo isso para que nós pudéssemos desfrutar, né, crianças? Então vamos amar o nosso Deus, vamos engrandecer o nosso Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro, o Criador, digno de glória, digno de louvor, não é verdade? Agora hoje tem uma música nova. Vamos aprender essa música que vai com a nossa lição de hoje, crianças. Espero que você pode aprender essa música e você pode cantar para os seus coleguinhas, né? E você vai cantando por aí. Como é tão bom confiar e acreditar que o nosso Deus é um Deus grande, todo-poderoso, que faz maravilhas, né? Olha o que diz. Eu não preciso andar tão preocupado, sem paz no coração e triste assim. O Pai, o nosso Deus, que alimenta os passarinhos, também irá cuidar de mim. A outra parte, eu sei que me ama, me guia, me guarda. O Deus fiel, que é meu Pai Celeste, também irá cuidar de mim. A criança na lição de hoje, vamos ver, né? Como Deus está cuidando de Eliseu, como Deus está cuidando das pessoas, usando Eliseu para fazer tantas maravilhas, né? Crianças, o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo que operou tantos milagres lá através de Eliseu. É o nosso Deus precioso, continua sendo o mesmo. A palavra dele diz que ontem, hoje, para sempre, ele será o mesmo, nunca vai mudar. Então vamos confiar que o nosso Deus é bom. E a música é assim, é a mesma música daquele outro corinho que a gente já conhece, né? Olha, escute. Eu não preciso andar tão preocupado, sem paz no coração e triste assim. O Pai que alimenta os passarinhos também irá cuidar de mim. Eu sei que me ama, me guia, me guarda. O Deus fiel que é meu Pai Celeste também irá cuidar de mim.
Oh, que promessa, não é? Que promessa maravilhosa. Ele prometeu, crianças, que ele vai cuidar de nós sempre, cada dia. Então não precisamos ficar preocupados, não precisamos ficar tristes, só precisamos confiar. Pode cantar mais uma vezinha? Mais uma vezinha. Eu não preciso andar tão preocupado, sem paz no coração e triste assim. O pai que alimenta os passarinhos também irá cuidar de mim. Eu sei que me ama, me guia, me guarda. O Deus fiel que é meu Pai Celeste também irá cuidar de mim. Fique certo que o nosso Deus, o Pai Celeste, vai cuidar de você sempre. Mesmo quando o papai perdeu o emprego, ou mamãe estiver tão doente, seu irmãozinho estiver com problema, tantas coisas que acontecem na família, não é? Mas não fique preocupado, não fique triste. Deus está presente. Ele vai cuidando de tudo, ele vai resolvendo tudo. E tudo ele vai fazer no tempo certo. A gente só precisa, crianças, confiar. Tá certo? Só precisa confiar. Hoje nós temos mais um pedacinho. Vocês lembram a semana passada? Aprendemos Provérbios 20 e 11. Eu espero que você aprendeu esse pedacinho e já sabe de cor, não é? Provérbios 20, versículo 11, que diz o quê? Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Você pode ficar conhecido através da sua atitude, do seu comportamento. E hoje nós temos mais um pedacinho. Esse pedacinho de hoje está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Ou como nós já aprendemos, né, crianças, que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia está dividida em duas partes, não é? A primeira parte chama-se o Antigo Testamento. Nosso versículo da semana passada estava na primeira parte. O nosso versículo de hoje está na segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento. Então vamos lembrar nossa musiquinha? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Oh, sim, 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 a Bíblia é. Oh, sim, 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 a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Isso mesmo, a Bíblia, a palavra de Deus. Nosso pedacinho de hoje está lá na segunda parte da Bíblia, no livro de Mateus. Escuta o que diz, né? Mateus, capítulo 6, versículo 8. Mateus, capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler aqui na Bíblia. Mas olha, crianças, antes de ler aqui na Bíblia o versículo, eu quero dizer para vocês, não é? Que o nosso Deus, ele sempre sabe tudo, tudo, tudo que nós precisamos. Então a gente não precisa ficar preocupado. Como aquele menininho, conta-se daquele meninozinho, o nome dele era Henrique. Henrique estava tão preocupadinho, porque crianças só tinha aquele pouquinho de comida para aquele dia. E Henrique, tão preocupadinho, falou para a mamãe: Ô mamãe, e hoje nós temos só esse pouquinho de comida. E amanhã, mamãe, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar com fome? E mamãe, tão sábia, respondeu para ele: Ô Henrique, você não precisa ficar pensando no dia de amanhã, filho. Graças a Deus o Senhor nos deu alimento para hoje. Amanhã é outro dia. Vamos viver um dia de cada vez. E Henrique pôde compreender as palavras da sua querida mamãe. E ali ele descansou no Senhor, porque ele não precisava preocupar com o amanhã. Papai estava sem emprego, mamãe também estava doentinha, mas Deus ia fazer tudo na hora certa. E graças a Deus naquele dia eles tinham alimento. Então a mamãe acalmou Henrique. E o nosso versículo diz exatamente isso. Escuta, Mateus capítulo 6 e versículo 8. Olha o que diz.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então, esse é nosso versículo, crianças, de hoje. Tem aqui um contexto, né? Mas a gente não vai tomar esse tempo para explicar aqui. Mas o que nós queremos dizer, nosso Deus, Ele sabe o que nós precisamos. Antes que você fique preocupado, antes de você perguntar e pedir para Ele, Ele já sabe. Ele conhece, Ele é soberano. Então, nós vamos aprender esse versículo só a última parte, tá bom? Então, nós podemos falar assim, Mateus, capítulo 6, versículo 8, parte B, que diz assim, ó, porque vosso Pai, quem é o vosso Pai? É Deus, né? O nosso Deus, que é o nosso Pai. Ele sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. E Ele vai dar o que você precisa, de acordo com a vontade dEle. Então, a gente só precisa descansar nele, confiar nele e não ficar lá, né? Resmungando, preocupado, entristecido, mas devemos fazer tudo, crianças, com ações de graças. Devemos agradecer sempre, porque nosso Deus sabe o que a gente precisa e Ele vai dar exatamente o que nós precisamos. Então eu quero que vocês estudem esse pedacinho, tá bom? Eu nem tenho ele aqui ilustrado, mas eu quero que vocês possam procurar na sua Bíblia, né? Lá na segunda parte da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 8, parte B, e vocês vão aprender. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. É um pouquinho difícil, mas você que já é maiorzinho, juniores, né? Pode aprender esse versículo sim, tá? Tome um tempo durante a semana e estude, procure decorar, pratique e Deus vai conceder essa vitória para você, tá bom, criança? Então, ó, Mateus capítulo 6, versículo 8, parte B. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, antes que você peça, o Senhor sabe o que você precisa e Ele vai dar, de acordo com a vontade dEle. Só precisa confiar, tá bom, crianças? Então, hoje nós vamos ter mais uma aulinha sobre Eliseu, né? Vamos estudar mais sobre o nosso profeta, que estamos estudando sobre ele. Ah, crianças, vocês lembram, né? Que a última vez Eliseu, não é? Ele estava lá nas montanhas de Betel e aconteceu aquela coisa triste, aquela tragédia, não é? Aqueles mais de 40 meninos zombando de Eliseu, zombando de Deus. E Deus castigou aqueles meninos. 42 deles perderam suas vidas, não é? Porque não respeitaram o Senhor, porque zombaram do Senhor, brincaram com o Senhor e com Deus não se brinca. Mas hoje, crianças, nós vamos encontrar novamente, não é? O profeta Eliseu, tão importante, procurando ajudar as pessoas, procurando fazer as pessoas entenderem, que Deus é o único Deus verdadeiro, que Ele pode fazer o que Ele apraz. E sabe, Eliseu continuava, não é? O seu ministério. Ele estava, crianças, trabalhando bastante, fazia bastante viagens. Ele andava muito, né? Falando do grande amor de Deus. E aquele dia, Eliseu estava, não é? Lá na sua casa. Ele estava lá, crianças, talvez orando. Talvez ele estava estudando a Bíblia. Quando ele soube de uma senhora. Essa senhora, crianças, ela era casada com um dos sacerdotes. Mas sabe, aconteceu uma coisa triste. O marido daquela senhora faleceu. E ele era um homem honesto, ele era um homem que pagava suas dívidas, que servia a Deus, que amava a Deus, cuidava bem da sua família. Mas certamente, crianças, ele morreu inesperadamente, rapidamente ele se foi. E depois que ele se foi muito triste para aquela senhora. Ela tinha 2 filhinhos. E ali, crianças, ela trabalhou bastante. Foi muito triste perder o seu marido. Ela sentiu muito a perda. E quando ele faleceu,
ele tinha alguma dívida, porque ele ia pagar, mas só que ele faleceu e ficou aquela dívida. E depois de algum tempo, né, da morte daquele senhor, o marido daquela senhora, aquele credor, o homem que o marido dela devia, começou, crianças, a cobrar aquela dívida. E foi cobrando, cadê o dinheiro que a senhora está me devendo? Seu marido morreu e ficou me devendo, eu preciso do meu dinheiro, eu preciso do meu dinheiro. E aquela mulher não sabia mais o que fazer. Ela já tinha gasto tanto, crianças, agora não tinha mais nada na sua casa, só tinha um pouco de azeite. E então ela lá estava muito triste, muito pensativa, sempre perguntava o que, que eu vou fazer. Está acabando todas as coisas, só tenho agora esse azeite. E o que eu vou fazer? E essa dívida enorme para que eu possa saldar. Como vou saldar essa dívida que meu marido deixou? E ela muito preocupada, muito entristecida. E o credor sempre cobrando e cobrando. Até que um dia ele, vendo, né, que a senhora não tinha como pagar aquela dívida, ele falou para ela. Ele disse: olha, senhora, se a senhora não me paga essa dívida, sabe o que vai acontecer? Vai ter que vender seus filhos, vai ter que vender o que tem, vender até seus filhos como escravos, porque eu quero meu dinheiro. Quero meu dinheiro. E quando a mulher ouviu isso, de vender os filhos para serem escravos, ter que pagar o dinheiro daquele credor, a mulher, crianças, não suportou. Oh, ela começou a chorar. Olha, chamou ali, tá vendo? Chamou ali os filhos e muito triste, muito chorosa. E agora, meus filhos, o que, é que a gente vai fazer? Como vamos fazer? Ela chorava, os meninos choravam, não tinham o que fazer. Mas, de repente, aquela senhora, ela lembrou do profeta Eliseu. O profeta Eliseu está aqui na cidade. Ah, eu vou procurar o profeta. Quem sabe ele vai me ajudar. Quem sabe ele pode me dizer alguma coisa que eu possa fazer. Eu vou procurar o profeta. Então aquela senhora deixou ali em casa com seus dois filhinhos e ela saiu muito triste, chorando, colocou um manto na sua cabeça e muito entristecida foi à procura de Eliseu, sabendo que ele estava na cidade. Ela andou e de repente encontrou o profeta. Ah, quando ela encontrou o profeta, ela estava tão chorando. E ela disse: profeta Eliseu, eu preciso falar com o senhor. Sua serva está passando uma luta muito grande, preciso lhe falar. E o profeta disse: o que está acontecendo? Eu sei que seu marido faleceu, eu sei que a senhora tem passado duras provas, mas o que está acontecendo? Por que está tão chorando? E ela falou: porque meu marido era um homem direito, era um homem de Deus, ele fazia a obra de Deus, amava o Senhor, mas ele morreu de repente, sem ninguém esperar. Ele guardou tinha uma dívida muito grande com o credor, e agora esse credor quer receber o dinheiro. Eu não tenho com que pagar, profeta Eliseu, eu não tenho como fazer. E sabe o que o credor falou? O credor falou que se eu não pagar essa dívida, eu tenho que vender meus filhos como escravos, não é possível. Já perdi meu marido, agora vou perder meus filhos, vender meus filhos para ter que pagar o credor. E ela chorava, crianças, ela chorava. Quando ela falou tudo isso, a Bíblia diz que Eliseu se compadeceu. Ele se compadeceu, ele ficou assim, né, movido de uma grande compaixão. Olhou para aquela viúva e ele perguntou para ela: o que, que a senhora tem em sua casa? A senhora tem alguma coisa na sua casa? E ela falou, chorando: a tua serva só tem uma botija de azeite, nada mais, só uma botija de azeite. E ele disse: olha, escute, volte para sua casa e mande seus filhos pedirem vasilhas emprestadas na vizinhança. Vasilhas não poucas, muitas vasilhas, senhora. Peça a seus filhos para pegar em toda a vizinhança muitas vasilhas. E depois, entre na sua casa com os seus dois filhos, feche a porta e comece a encher aquelas vasilhas de azeite.
encha todas que tiver, mais que tiver, encha de azeite e vai dar certo. Então, crianças, a mulher, né, ficou assim, olhando para Eliseu, mas ela sabia que ele era um profeta de Deus, que ele era um homem usado por Deus, e Deus podia usar aquele profeta para fazer algo, fazer uma coisa diferente, um milagre acontecer, para que seus filhos não fossem vendidos, né? Então ela obedeceu, ela escutou o que o profeta falou. Ela foi para sua casa, chamou seus filhos e disse: Filhos, quero que vocês saiam aí na vizinhança e tomem emprestado vasilhas. Muitas vasilhas, meus filhos, não poucas, muitas. E tragam para cá, que eu tenho uma coisa para fazer. Os meninos também obedeceram. Estão vendo, crianças, como é tão bom obedecer? Primeiramente, a senhora viúva obedeceu a ordem do profeta. E nós devemos obedecer a ordem do nosso Deus. Nós devemos dizer ao nosso Deus, não é? Ô Senhor, quero fazer a sua vontade e vou fazer o que o Senhor mandar sempre. Não é só de vez em quando que nós temos que obedecer ao nosso Deus. Devemos obedecer ao nosso Deus sempre, porque isso agrada ao Senhor. Então, ela obedeceu, voltou para casa e mandou os filhos tomarem vasilhas emprestadas. E os filhos também obedeceram. Eles não ficaram lá perguntando: mas mamãe, por que a gente tem que sair e pedir vasilha emprestada aos vizinhos? Será que os vizinhos vão querer emprestar? Eles não colocaram dificuldade, eles apenas obedeceram. Obedeceram a ordem da sua mãe. Então, criança, você também deve obedecer a ordem de seus pais. Quando eles derem a ordem, obedeça. Não fique lá questionando, perguntando: por que eu tenho que fazer? E eu não posso deixar para depois, eu tenho que fazer agora. Faça. Quando papai e mamãe mandar fazer alguma coisa, obedeça. Faça, porque é tão bom obedecer. A palavra de Deus também ensina: vós, filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quando você obedece seus pais, você está agradando a Deus. Então, aqueles meninos não ficaram lá perguntando à sua mãe: por que a gente tem que tomar vasilha emprestada, mãe? O que a senhora vai fazer? Não, eles não perguntaram. Apenas eles obedeceram. Ela mandou que eles saíssem, e eles saíram, crianças, na vizinhança. E certamente, né, os vizinhos foram atendendo, ó. Tá vendo? Quando eles batiam na porta, né? Batiam. E a pessoa vem atender, o senhor vem atender. O que vocês querem? Oh, nós queremos vasilhas emprestadas, vasilhas vazias. Por favor, senhor, a nossa mãe está pedindo algumas vasilhas emprestadas. O senhor pode nos emprestar? E certamente aquele senhor emprestava, a outra senhora emprestava, o outro emprestava. E assim eles foram trazendo bastante vasilhas. E sabe, crianças, que coisa boa. Quando eles trouxeram todas aquelas vasilhas, né? A mãe pegou ali aquelas vasilhas todinhas, colocou ali na sala, depois fechou a porta e junto com os filhos, ela pegou a botija de azeite, só tinha aquela botija de azeite, né? Então ela pegou ali aquela botija de azeite e ela disse: olha, eu vou despejando e vocês vão colocando, né? Vão colocando. Quando termina uma encher, vocês tiram e colocam outra. E assim foi, crianças, e assim foi. Ah, como era tão divertido, né? Tá vendo? Ela com a botija, ó, ela ia despejando e o vaso enchia. Quando enchia, ela dizia: pode tirar, filho, traz a outra. E eles traziam a outra ligeirinho. Já encheu essa, filho, traz a outra. E eles traziam a outra rapidinho. Essa também já encheu, filho, traga mais uma. E assim, crianças, ela foi enchendo as vasilhas, uma depois da outra, uma depois da outra, até que chegou a hora que ela disse: traga mais outra, filhos. E eles disseram: não tem mais, mamãe. Não tem mais nenhuma, mamãe. Todas já estão cheias, acabaram-se as vazias. E crianças, que alegria, que alegria. Ela podia sentir que era um milagre. Aquele azeite nunca terminava da botija, sempre tinha azeite, sempre tinha azeite. Deus foi multiplicando aquele azeite, Deus foi multiplicando aquele azeite. Nunca terminava.
E ela tão feliz. Quando não tinha mais nenhuma, ela tampou todas aquelas que estavam ali e disse, fiquem aí que eu vou procurar o profeta. E agora ela não estava mais chorando, né? Agora ela estava contente, ela deixou seus filhos em casa e ela foi animada. Ela sabia que o profeta ia ter uma solução. Não sabia o que fazer com todas aquelas vasilhas cheias de azeite. Mas se ela vai procurar o profeta, ele vai dizer. Então ela saiu na rua, toda alegre, né? Sorridente mesmo, à procura do profeta e encontrou o profeta Eliseu. E quando ela encontrou, ela estava muito alegre. Profeta, profeta! Ah, o senhor nem sabe, profeta Eliseu. Eu fiz o que o senhor mandou, eu obedeci. E sabe, todas as vasilhas estão cheias de azeite. E agora o que eu vou fazer? Tenho bastante vasilhas, todas cheias. E ainda ficou azeite na botija, profeta Eliseu. E o profeta tão contente, não é? Por ver aquela viúva que estava tão sofrendo, achando que ia perder os filhos, né? E ela agora com a nova vida, tão animada, querendo saber o que fazer. Então o profeta disse para ela, muito bem, senhora, agora vá, venda todo aquele azeite que você encheu as vasilhas, venda todo aquele azeite e pague a dívida do credor. E depois volte para casa e viva do resto do azeite que está na botija, você e seus filhos. Oh, que maravilha, crianças, que maravilha! Aquela mulher, ó, obedeceu. Ela foi lá na praça, certamente, não é? Ela vendeu todas aquelas vasilhas cheias de azeite. Todo aquele azeite que Deus multiplicou, ela vendeu, fez um dinheiro bom, pagou o credor, aquela dívida e ainda viveu com o resto do azeite que ficou na botija. Assim ela pôde criar os seus filhos, né? Porque não faltou, mas nunca não faltou. Não faltou alimento. Sempre que precisava de vender azeite, eu acredito que ela virava ali aquela botija, enchia mais uma vasilhinha, vendia para comprar outro alimento, para comprar uma roupa, para pagar uma conta. E assim a mulher se alegrou tanto e descobriu, não é? Que o nosso Deus, ele pode fazer o impossível acontecer, como nós aprendemos no nosso pedacinho hoje. O nosso Pai sabe o que nós precisamos. Antes de pedir para ele já sabe. E ele vai dando aquilo que a gente precisa. Ele só dá o que a gente precisa. Ele não vai dar aquilo que a gente nem precisa. Às vezes a pessoa ora querendo alguma coisa que nem precisa. E Deus não dá. Porque Deus sabe que não precisa. Mas quando Deus sabe que precisa, ele está pronto. Ele é o Deus, crianças, que supre toda necessidade, que toma conta de você sempre. Cada minuto ele vai cuidando. Nosso Deus é precioso, nosso Deus é muito bom. Então, nós podemos ver aí, não é? Que maravilha que aconteceu no lar da viúva, não é? Ela se alegrou, agora ela pôde criar seus filhos em paz, não tinha mais dívida, tudo Deus cuidou. Deus não mudou. Ele pode fazer o mesmo na sua vida, cuidar de você sempre, tá bom? Então fique confiando. Lembre o nosso pedacinho de hoje, Mateus capítulo 6, versículo 8, né? O nosso Pai sabe o que nós precisamos antes de pedirmos a Ele, tá bom? Então aprenda esse pedacinho. E crianças, esses próximas semanas, eu não vou poder gravar, tá bom? Porque eu vou viajar, eu estarei fazendo um trabalho lá em Rondônia, junto com o pastor Guedes, Dona Pâmela, pastor Jeremias. Estaremos juntos ali trabalhando para o Senhor e não vou ter oportunidade de gravar, mas se Deus quiser, próximo dia 16 de março eu volto e aí a gente vai continuar, tá bom? Vamos continuar com a vida de Eliseu, depois que eu chegar de viagem. E quando terminarmos a lição de Eliseu, vamos continuar com mais alguma lição, tá certo? Mas durante esse tempo, fique aproveitando, ouça mais vezes, né? Coloque mais vezes para aprender a nossa lição. E vão crescendo, vão praticando, vão estudando, guardando os pedacinhos, tá certo? E quando a gente voltar, a gente continua, tá bom, meus queridos?
E vamos cantar mais uma vezinha a nossa musiquinha, que você vai poder ficar cantando, viu? Cantando essa musiquinha que é uma musiquinha nova. Vamos cantar. Eu não preciso andar tão preocupado, sem paz no coração e triste assim. O Pai que alimenta os passarinhos também irá cuidar de mim. Eu sei que me ama, me guia, me guarda. O Deus fiel que é meu Pai celeste também irá cuidar de mim. Isso mesmo, como ele cuidou da viúva, ele vai cuidar de você também. Ele é o nosso Pai, que sabe tudo o que nós precisamos e ele está pronto para dar antes da gente pedir. Então, creia. Creia que é assim, tá bom? Então, vamos terminar nossa aulinha hoje, vamos orar. E Deus abençoe vocês até a minha volta. Fique pedindo a Deus, tá bom? Para que a gente continue, não é? Quando voltar, continuar fazendo o trabalho do Senhor, tá certo? Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer, te pedir que abençoe mesmo nossas crianças, ó Pai. Abençoe também esse tempo que não vamos estar dando as aulas online, Senhor. Mas que o Senhor abençoe, Pai, para que elas possam estar lembrando de tudo que elas aprenderam e que logo, ó Deus, possamos voltar e continuar, Pai, ensinando a sua palavra. Agradecemos tudo ao Senhor, adoramos o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor sabe tudo o que precisamos, o Senhor está pronto para nos ajudar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa todos os ministérios, ó Pai, os pastores, missionários que estão pregando a tua palavra. Guarda, Senhor, as igrejas que pregam a tua palavra e adoram o Senhor em espírito e em verdade. Protege mesmo cada um, Senhor. Fica conosco, nosso Deus. Dedicamos ao Senhor as nossas vidas e oramos tudo com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, crianças. Deus abençoe. Saudades, né? Mas a gente se vê, tá bom? A gente se vê. Até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, meus amores. Deus abençoe.